Um outro diagrama da UML é o diagrama de comunicação, que ele é também chamado de diagrama de colaboração. Eu coloquei esse diagrama porque ele é um dos dois diagramas de interação. Então, o diagrama de interação é o diagrama de sequência e o diagrama de comunicação. Então, até para vocês compararem um com o outro, então eu coloquei os dois diagramas de interação, que é o diagrama de sequência e o diagrama de comunicação, que é esse segundo que eu vou apresentar nessa aula. Então, esse é o diagrama de comunicação, que também é chamado com aula sobre diagrama de comunicação, que também é chamado de diagrama de colaboração. Até no próprio livro ML Guia do Usuário, às vezes ele usa um termo ou outro. Então, no início do capítulo, ele tem uma figura e coloca diagrama de colaboração. Aí mais para frente ele passa a usar diagrama de comunicação. Então, um termo mais comum no livro é diagrama de comunicação, pelo que eu percebi, mas diagrama de colaboração também é usado no próprio livro ML Guia do Usuário e outras literaturas você deve encontrar diagrama de colaboração. Ele é um diagrama de interação, um dos dois. Ele mostra os objetos, é um diagrama comportamental, só que ele não tem tanto foco de ordem temporal que aparece no diagrama de sequência. Então, o diagrama de sequência tem esse foco em mostrar a ordem temporal, qual que é a ordem que uma coisa acontece, o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro. É bem claro no diagrama de sequência. No diagrama de comunicação, não tem tanto esse foco. Ele quer mais mostrar quais são os objetos e como que esses objetos são vinculados. É um termo que é comum de se usar em diagrama de comunicação, é o termo vínculo, objetos vinculados, que esse objeto tem um vínculo com aquele objeto, eles cooperam de alguma forma para a execução da funcionalidade. Então, essas diferenças entre diagramas de sequência e comunicação são parecidos de certa forma, porque os dois são diagramas comportamentais, os dois estão dentro do guarda-chuva diagrama de interação, mas o diagrama de sequência tem um foco maior na ordem temporal, o diagrama de comunicação tem um foco maior no vínculo de como que os objetos estão vinculados, qual que é a associação entre os objetos, fica mais claro, mais fácil de ver no diagrama de comunicação. Então, de certa forma, eles parecem com o diagrama de sequência. Por exemplo, o objeto é a mesma representação. Então, uma caixa, retângulo, com dois elementos principais, o nome do objeto, o nome da classe do objeto, separado por dois pontos. O nome do objeto é opcional, como ocorre também no diagrama de sequência. Você pode colocar o nome do objeto ou não. Se fica óbvio qual é o nome do objeto, ou se só existe um objeto daquela classe no sistema, como o exemplo da classe controller, talvez só tenha um controlador no sistema, você não precisa colocar o nome do objeto. Mas na classe sim, a classe você tem que dizer qual é a classe do objeto. E o outro elemento é o conceito de vínculo, que é um conceito importante no diagrama de comunicação. Então, vínculo quer dizer o objeto X tem alguma relação com o objeto Y. Eles se comunicam de alguma forma, eles estão vinculados, eles precisam conversar para a execução da funcionalidade do processo que está sendo modelado. Então, também tem esse conceito de que vou modelar um processo, o processo pode ser, por exemplo, um caso de uso. Não é tão comum você usar o diagrama de comunicação para detalhar um caso de uso, porque você não tem essa ideia da ordem temporal, mas você usa o diagrama de comunicação também para modelar um determinado processo. Aí aparece no diagrama de comunicação quais são as mensagens, qual que é a comunicação entre os objetos. Pode aparecer também o ator, quem dispara, mas não fica tão claro qual que é a ordem temporal em que as coisas ocorrem. Vamos ver o exemplo aí de vínculo, a representação do vínculo, uma linha contínua entre dois objetos. Então eu tenho o objeto curso 1 da classe curso, o objeto turma 1 da classe turma, e aí eu tenho uma linha ligando os dois, que é justamente o vínculo. Então, há uma certa comunicação entre curso 1 e turma 1. O vínculo é um só, então mesmo que tenha vários métodos sendo chamados em turma 1 por curso 1, ainda assim vai ser uma linha só. Então você não precisa duplicar o vínculo é único entre dois objetos. Se há alguma comunicação, tem um vínculo. Essa comunicação pode ser uma chamada de método, pode ser 10 chamadas de método, não importa, o vínculo vai ser único, vai ser um vínculo só entre dois objetos. Então não tem mais de uma linha ligando dois objetos. Eles estão vinculados, isso é suficiente, não importa se a comunicação é uma chamada de método ou se são várias chamadas de métodos. E aí no vínculo o vínculo pode ser usado para trocar mensagens. Então essa que é a ideia. Se há uma comunicação, uma troca de mensagens entre objetos, ele vai usar o vínculo. E você pode representar essas mensagens também no diagrama de comunicação. Eu estou falando pode porque às vezes para só no vínculo. Você cria os objetos, ou modela os objetos, modela os vínculos entre os objetos e talvez isso seja suficiente. Mas se você quiser detalhar um pouco mais, você pode colocar as mensagens também, que são as chamadas de métodos. Então você pode opcionalmente representar as chamadas de métodos. E aí vai mostrar qual que é a comunicação efetiva entre os objetos.
Quando você modela as mensagens, você diz qual que é o objeto que chamou, que disparou a mensagem, e quem que recebeu a chamada mensagem, quem que vai ser executado. Então você tem a direção nesse caso. O vínculo não tem direção, as mensagens sim. Então vamos ver o exemplo aqui. Então tinha um vínculo entre curso 1 da classe curso e turma 1 da classe turma. O vínculo é a linha contínua embaixo. E a mensagem nesse caso é vis turma, visualizar turma, por exemplo. Então essa é uma mensagem. A mensagem é uma seta dizendo quem está chamando quem. Então nesse caso aqui, curso 1 fez uma chamada à turma 1. Então quem disparou a mensagem foi curso 1, quem recebeu a solicitação foi turma 1. E a mensagem chama vis turma. O padrão é parecido com o diagrama de sequência. Então é provavelmente um método que chama vis turma na classe turma. Um objeto curso 1 teve que chamar o método vis turma que está na classe turma 1. Pode haver várias chamadas de curso 1 para turma 1. Então pode haver várias mensagens em cima do mesmo vínculo. Então o vínculo é um só, as mensagens podem ser várias. Não tem mensagem de retorno, então esquecemos de falar nisso. Então no diagrama de sequência a gente modela a mensagem de retorno. No diagrama de comunicação, que é esse aí, não aparece mensagem de retorno. Pode aparecer atores. Então como no diagrama de sequência, pode aparecer o ator também no diagrama de comunicação. E é equivalente ao ator que aparece no diagrama de caso de uso. Então é aquele homem palito com papel associado, pode ser uma pessoa, pode ser um software, pode ser um hardware, que geralmente é uma entidade externa, que vai interagir com o sistema e precisa ser modelado para ficar claro qual é a funcionalidade, quem dispara a funcionalidade. Então o ator pode ter vínculo com objetos, pode haver também vínculo entre atores, se você achar importante modelar. E aí pode haver envio de mensagens de ator para objeto, de objeto para ator também, como aparece no diagrama de sequência. Então aí o exemplo de um vínculo ator-objeto, o ator professor com o objeto aluno 1 da classe alunos, tem um vínculo, a linha contínua, tem uma mensagem sendo, poderia dizer que é uma mensagem sendo trafegada pelo vínculo, então seria isso. O vínculo quer dizer que existe comunicação, e a mensagem é a comunicação em si, a instância concreta é a comunicação, nesse caso consulta, é uma chamada do método consulta na classe alunos 1. Então, uma mensagem só poderia ser modelado vários. Daqui a pouco vai aparecer um exemplo aqui, tem várias mensagens em cima de um mesmo vínculo. O vínculo é único entre dois objetos, ou entre um ator e um objeto também o vínculo é único. Se existe, ele é único. Você pode modelar condições, mesma coisa que aparece no diagrama de sequência. Então, se você se lembra, você poder colocar de colchete ali uma condição dizendo se for isso, você chama essa mensagem. Caso contrário, não chama. Então você pode colocar essas condições também no diagrama de comunicação, para dizer qual que é a situação em que a mensagem vai ser disparada. Talvez a mensagem não vai ser enviada sempre, vai ser enviada só em determinada situação. Você quer modelar isso, então você pode modelar a condição. Aqui um exemplo. Então nesse caso aqui eu vou encerrar uma conta. Então a mensagem é encerrar a conta, foi disparado do gerente o objeto minha conta da classe conta. Mas eu só vou encerrar a conta se o saldo for igual a zero. Então tem uma condição ali. Só vai encerrar a conta se o saldo for igual a zero. Se não for igual a zero, não vai ser possível chamar o método encerrar a conta da classe minha conta. Quer dizer, do objeto minha conta da classe conta. Pode haver também autochamados, a gente viu autochamados no diagrama de sequência. Autochamados também pode ocorrer no diagrama de comunicação, que é um objeto chamar a si próprio. Equivalente ao diagrama de sequência. Então um objeto ele pode chamar a si próprio, ele pode ter um vínculo com si próprio. Então você pode modelar esse vínculo aí do objeto com ele mesmo e pode fazer chamadas, pode ter mensagens do objeto para ele mesmo. Isso pode ser importante modelar, você pode modelar isso no diagrama de comunicação. Então isso é como ficaria a autochamada graficamente no diagrama de comunicação. Então se bater o olho a primeira vez, pode parecer que é uma caixa em cima da outra caixa, mas não é isso que está sendo representado. É uma caixa, que é um objeto, física 1 da classe física, e a outra linha aqui é o vínculo. Como o vínculo parte do objeto física 1 e termina no objeto física 1, fica parecendo que é um outro retângulo, uma outra caixa, mas na verdade é a linha de vínculo. E aí tem uma mensagem que é validar CPF, ou val CPF. A mensagem tem a setinha dizendo que é uma mensagem. Então, a setinha quer dizer uma mensagem, se não tem seta, quer dizer um vínculo. Nesse caso, o objeto é vinculado com ele mesmo e tem uma mensagem sendo chamada que é validar CPF, val CPF. Só para dar um exemplo mais completo aqui, já com vocês só por partes. Então, esse é um diagrama de comunicação um pouco mais extenso.
quando você tem vários passos, aqui está numerado, então é possível você ver a ordem temporal das coisas, mas isso não é o foco, até porque você pode, não necessariamente começa de cima para baixo, da esquerda para a direita, então você pode mudar esse objeto de lugar, então não fica tão claro qual que é a ordem no diagrama de comunicação. No diagrama de sequência, sim, a ordem é importante, então no diagrama de sequência, sempre a leitura do diagrama de sequência é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então no diagrama de sequência, essa ordem é importante, porque ele tem o foco na ordem temporal. No diagrama de comunicação, que é esse aqui, você pode mudar os objetos de lugar, nem é necessário você numerar, não é o mais importante você numerar, porque o mais importante aqui é mostrar os vínculos entre os objetos. Nesse caso foi numerar até para ficar fácil de explicar. Então a funcionalidade aqui é de abertura de conta, e aí tem os objetos interagindo, que é o física 1 da classe física, o conta comum, conta 1 da classe conta comum e o IST1 da classe histórico. Primeira chamada foi feita consultar CPF, com o CPF. Segunda chamada sendo o mesmo vínculo, então aqui aparece um exemplo de um vínculo, onde tem duas mensagens associadas. Segunda mensagem, gravar os dados, por exemplo, da pessoa, se for necessário. Se for necessário gravar os dados do dono da conta, é feita essa segunda mensagem aqui, gravar em física 1, que apresenta a pessoa física. Consultor gravou, você pode abrir a conta, então tem uma terceira mensagem aqui, que é a abertura de conta, que é enviado para a conta 1, e o conta 1 comunica com o objeto histórico pedindo para registrar o histórico. Então tem um passo 4 aí, gravar, que é uma chamada a IST1 da classe histórico, feito por conta 1. Diagrama de comunicação, ele está junto com o diagrama de sequência, de certa forma, porque eles são apresentados nos capítulos do livro que falam sobre diagrama de interação. Então, lembrando, diagrama de interação são dois, diagrama de sequência ou diagrama de comunicação. Então, nesse caso, diagrama de comunicação também está no capítulo 16 e 19 do livro O ML Guia do Usuário, ou no capítulo 5 do livro do Fowler, O ML Essencial.